Ai, mas passou aqui, parece minhas rugas. Olá, tudo certo? Gente, desculpa aqui, aqui a coisa é divertida, tá? A gente tava, enfim, dando risada aqui, o que é muito bom. Espero que a gente consiga passar um pouco aí dessa nossa alegria. E aí, quem tá comigo aqui hoje, Márcia Fernanda, tudo bem, Ei, Márcia? Letícia, tudo bem? É um Que prazer estar bom. aqui com você, Ai, que sabia? bom, que bom. Vambora. Ó, vamos lá. Invasão na timeline de vocês. Vamos ver se o Wesley entende meu código. Não entende. Aí, ó lá. Olha, invasão na timeline de vocês. Olha que delícia. Então, nós estamos invadindo e hoje nós vamos fazer o quê? Pintura. Olha que legal, vocês já viram aí pelos materiais que a gente tem separado, pelos passos que já estão aqui adiantados, que o que a gente vai fazer hoje é pintura, né? Assim, eu já me aventurei na pintura. Quem já assistiu ao vivo que eu fiz com a Márcia, sabe que eu já me aventurei em pintar. E aí, assim, mas a pintura, ela ainda é um terreno ainda não explorado totalmente por mim. Então, eu tenho mostrado aí o stencil, que é a pintura em tecido que eu consigo fazer. Embora a Silvia Regina e a Teninha tenham, sim, me testado na pintura em tecido e eu até consegui fazer. Fiquei bem feliz. Ah, A você tem pintura, jeito, Letícia. a pintura em Tem que madeira, gostar. eu não sei se você acha isso também, Márcia, me parece que ela é menos complicada. Assim, eu fico mais leve quando eu tô pintando É, depende, Letícia. Depende do tipo de de pintura, pintura. do tipo de trabalho. Talvez Quando seja o você seu trabalha trabalho, com a identidade cultural, você trabalha com madeiras de lei, madeiras da natureza mesmo, você não precisa colocar tanta tinta, né? Entendi. A madeira já diz por si. Ela já transmite por si. Né? No caso do MDF, tem que elaborar, apesar que eu costumo trabalhar de forma natural no MDF também, que eu vou demonstrar aqui para você, você vai fazer assim comigo, como fica legal esse trabalho, Tá. tá? Com o MDF de forma bem natural. Pessoal, então, ó, eu quero até aproveitar para a gente falar sobre isso. A gente comentava aqui, enquanto preparavam aqui, a gente gravou aulas de manhã, então vem novidade aí no canal do Artesanato com a Márcia, umas coisas incríveis, sempre trabalhando a identidade cultural, que é um negócio que eu sou apaixonada, né? Acho de fato que o artesanato tem uma responsabilidade muito grande aí na nossa formação, em trazer história. Artesanato é história, é economia, é saúde, é uma série de coisas, né? E os projetos que a Márcia toca são projetos que juntam tudo isso e é a hora que eu falo que meu olho brilha e que eu acho demais incrível. E a gente comentava do MDF. Então, gente, eu não sei se todo mundo sabe o que é MDF, né? Então, ela é uma massa, né? Na realidade, o MDF é o quê? São restos de madeira, né? Em que eles fazem um aglomerado. Eles colocam cola, tudo. E é tipo como se fosse uma salsicha, gente. Pega aqueles restinhos de Ai, carne, boa né? comparação. Legal. Excelente. É um embutido, tudo É um bem? embutido. De madeira. De madeira. Excelente, excelente. Legal, né? Excelente. Então, aqui, por exemplo, a indústria, ela aproveita. Então, todas aquelas aparas de madeira são Pozinho, trituradas. é um pozinho mesmo. Elas viram um pozinho e junto disso vai cola e resina também, né? Uma Isso. mistura que a gente não sabe. Vira uma madeira compacta. E aí, eles conseguem fazer. Então, ela é uma madeira leve, ela é uma madeira barata até, né? Sim, Porque ela é uma madeira, ela já é reutilização. sim. É reutilização né? de uma forma. Então, eles trabalham com os restos de madeira, né? E aí fazem esse aglomerado que se transforma no MDF. Sim, ó. Aqui atrás da gente, essas peças lindas que vocês estão vendo no cenário já são feitas de madeira natural. Então, assim, a madeira por si só, né? A gente conversava sobre isso, ela tem uma identidade, ela tem uma Ela já característica. transmite a identidade natural do Brasil, de uma certa forma, né? Eu trabalho muito com a madeira pinos, então ela vem com os veios, tá? Então, super legal. Eu trabalho com a identidade cultural Flores e Frutos do Cerrado e eu pego caixas perfeito. de frutas, destrincho, faço os Olha meus que palitos, ideia como legal. vocês estão vendo aqui. E assim, não gasto muito, Letícia, e dou valor ao meu trabalho. Quer dizer, Ela disse essa frase pra mim e eu acho essa frase muito bacana. Ao mesmo Agrega tempo valor. que ela barateia o custo do seu trabalho, agrega valor, né? Com certeza. Isso eu acho muito bacana. Então, É. assim, a reutilização, as fibras naturais,
tem essa característica. A gente comentava que existem projetos no país que são sim apoiados pela iniciativa privada, são apoiados pelo governo, que trabalham em cima dessa questão da identidade nacional. Então, assim, muito bacana se você conseguir que o seu artesanato conte uma história. E o que a gente vai fazer aqui hoje é exatamente contar a história para fazer essa Quaresmeira peça. do Cerrado, Então, gente. conta o que Então, é foi a um Quaresmeira do trabalho- Cerrado. Foi um trabalho de pesquisa em cima disso, né? E eu fui atrás para saber o porquê Quaresmeira e por que ela é relacionada com a época da Quaresma. Né? Então, o que acontece? É a época que a Quaresmeira, ela flore mais, que é na época da Quaresma. Então, por isso o nome Quaresmeira. Né? E ela é uma florzinha linda que ela vai do branquinho e vai ficando com a tonalidade roxa, tá? E tem assim, existem muitos simbolismos na igreja, né? Por conta da Páscoa. Tá. Então veja bem, por que o roxo também é relacionado com a plantinha, né? Tá. Porque o roxo é a cor da nobreza, né? Perante a igreja, tal. Então o que aconteceu? Na época, né? Quando Jesus Cristo foi crucificado, eles jogaram um tecido roxo em cima dele. Entendi. Eu não quero que vocês confundam. Existe um manto e existe o tecido que foi jogado, né? Tá. Existem várias cores que simbolizam a Páscoa. É o branco, é o roxo e outras cores. O branco porque é o manto jogado em cima de Jesus. E o roxo o quê? Foi o pano que foi jogado nele no crucifixo, tá? Então, por isso essa relação Com as cores. com as cores. Olha que e bacana. a Quaresmeira também, o nome, porque a floração é intensificada na época da Quaresma, da Páscoa mesmo. Olha que interessante. É bacana isso. Então, quando eu chego para você, Letícia, você é uma cliente minha, Tá. e eu tô com um produto meu E aí eu aqui, peguei essa caixinha na mão, me dá não, aqui uma super pra bacana gente... essa caixinha. Aí eu falei, nossa, tal. que linda. Não, Letícia, Nana, que linda. Não, ela tem uma história. Então, por quê? Você sabe por que Quaresmeira? Porque ela coincide a floração na época da Quaresma. Aí você vai falar assim, nossa, Márcia, que linda. Quanto custa uma caixinha dessa? 35 eu dou. Sim. Porque eu não estou vendendo só um trabalho, eu estou vendendo uma história. Estou vendendo um conceito, que é a caixinha, que você vai chegar para uma pessoa e vai falar, essa caixinha é isso, isso, Ela isso. não é... E sim, Ela isso não eu acho é muito só uma legal. caixinha, É entendeu? verdade. É bacana isso. Muito legal. Então, assim, ó, olha, o que a gente vai fazer aqui hoje é usar as técnicas de pintura que a Márcia tem, experiência, para a gente fazer uma peça que ela, na verdade, não é só uma caixinha com uma flor pintada. Ela tem uma história, ela tem uma identidade cultural, tem um porquê da cor. E isso é muito bacana para quem faz para vender. Realmente, as pessoas, isso agrega valor, né? Se é só uma florzinha roxa, se eu tivesse feito uma violeta aqui, talvez eu não conseguisse nem conversar com a pessoa a respeito disso, né? Quando ela vai É comprar. triste quando você fala assim, tá, aqui, Ai, que ó, tô caro. vendendo. Ó, tá barato. Muita gente faz isso. Né? Não, gente, não pode. faz isso não. A gente sempre fala aqui bastante da valorização do artesanato. Quem é assinante do canal sabe que uma das coisas que a gente acha mais importante, e toda aula tem, é o valor sugerido de venda da peça, tá? Por quê? A gente sabe a tremenda dificuldade que as pessoas têm de colocar preço no seu artesanato. E vocês que estão aqui, eu já vi que tem bastante gente, tô achando mó legal, já vou dar bom dia pra todo mundo. Você sabe me dizer que realmente a pessoa fala assim, eu quero uma caixinha dessa. Quanto você cobra? Até gela, né? Você faz, meu Deus, né? e agora? Quanto que eu vou cobrar, né? Então, assim, você tem aí uma série de cálculos, a gente já falou sobre isso, para sair daquela bobagem de fazer o valor do material vezes 3, porque isso não se aplica a tudo. Mais. E quando você faz essa regra simples, você deixa um monte de outros Sim. custos importantes de fora. Letícia, o mal do artesão é ele achar que ele não é um empresário, né? Sim. Que ele não é um trabalhador, que ele vai lá, ele compra o material. Tudo isso tem que ser calculado. Desde a hora que você comprar o sai material, de casa. né? Por isso que é bom você trabalhar com produção e várias quantidades de peça. Por quê? Uma coisa é você ir lá fazer... por exemplo, você andar 1 hora e ir lá no centro comprar uma caixinha para você fazer e voltar. Não compensa. Então, quando você trabalha com produção, você já calcula, são 30, 40 peças, eu vou lá e compro. Diminui o custo do seu produto. Sim. Tá? Sim. Então, o que acontece? Você tem que agir como se você fosse um profissional mesmo. Olha que dica não importante. como uma dona de casa, que eu vou lá, vou fazer uma pecinha. Tal. Mas não é assim, gente. Se você vende, tem que agir dessa forma. Demanda trabalho, Para você ter um trabalho. retorno do seu trabalho. Olha, 20% atacado, 30% no varejo, é dessa forma que é calculado. Sim. E tudo, custos fixos, né?
Telefone, luz, A luz, água, sim. custos variáveis. Sim. Então tem todo esse processo que é legal você estar trabalhando Sim. e fazendo as pessoas valorizarem o seu trabalho também, né? Maravilha. Ó, eu acho que o que então é bacana a gente bater esse papo para abrir um pouco a cabeça, para as pessoas entenderem. Eu sei quanto é difícil colocar preço, mas se você tiver uma história para contar em cima da sua peça, o preço dela fica quase que justificado, né? Agrega valor mesmo. Agrega valor mesmo. Eu faço os quadrinhos de pallets que eu vou lá, pego as caixinhas. Eu não gasto quase nada. Pois eu vendo a 50, 60 reais, as pessoas compram. Sim. É impressionante. Sim. Pelo trabalho, pela forma como você defende. É como você defender uma tese, você defender o seu produto. Sim, é legal isso. Trabalho isso. junto. Muito bacana. Muito bacana. Bom, gente, agora vamos parar de falar um pouco. Vambora. Porque a gente vai conversar mesmo durante a pintura que não tem jeito. Isso. E aí, então, ó, o que a gente está trabalhando aqui é uma caixinha de MDF, né? Assim que é o MDF comum, certo? Ó, tampinha da caixinha. E aí nós vamos, primeiro de tudo, trabalhar aqui em cima. Então, a Márcia já preparou essa base aqui. O que tem nela? Lixou, Márcia? Olha, na realidade eu não lixo, porque Tá. eu trabalho com 3 camadas de base acrílica, tá? Então, o meu trabalho aqui, eu criei isso daqui, e eu fui lá e falei, não há necessidade de estar pintando ou estar passando base acrílica na caixinha inteira. Tá. Por que eu vou fazer isso? Eu vou valorizar um pouquinho essa madeira aqui. Sim. Então, o que eu bacana. fiz aqui? Peguei esse tom de violeta claro, né, Letícia? Aqui, Vamos ó, ver passa aqui. pra cá. Isso. Um pincelzinho chato, pincelzinho Ó, menor aqui. A gente até falava de é o chatinho pincéis. Então, menor. assim, pra essa pintura que a Márcia faz, ela sempre usa pincéis macios, tá? Pincéis macios. Então, isso. ó, eu tenho aqui um pincel reto de pelo macio. E esse aqui é Uhum. pequeno, é número 6. Tá, e aí, então, a gente vai começar direto no O roxo, que nós certo? vamos começar? Nós vamos começar aqui no roxinho, que é Tá. essa parte aqui, tá? Então, você vai pegar Hidrata o hidrata bem, vai lá no pincel. azulejo, né? Aqui, Não, pego primeiro a tinta. a tinta e vou direto lá. É interessante você deixar ele aqui do seu lado para ficar mais fácil. Do lado direito. Bom, Nil, você me conta aí se bem ficou ruim pra você aqui, fazer a fica imagem. legal. Porque eu sou destra, eu vou ficar cruzando o braço na frente de vocês. o você tempo aqui inteiro. desse lado. Então, vai desse lado e põe a tinta aqui. Você que sabe. Não, então, vou por aqui, ó, né? Isso. E aí vai ficar melhor, Esse certo? azulejo é grande, dá Tá pra todo fazer. mundo vendo Então, tudo. você vai na tonalidade de violeta claro. Pega um pouco, Isso. trabalho Isso, aqui. dilui um pouquinho mais, Letícia. Isso, vai Então- lá. E aí você vai na florzinha, né? Que é a roxinha. E vou só preencher. Só. Da forma. Isso, vem puxando pra você. Certo. Márcia, eu quero fazer uma pergunta, porque esses Sim. dias rolou, né? Opa. Aqui, você tá usando para diluir a tinta água mesmo, né? Uhum. Eu sei que existem alguns produtos específicos para diluir tinta no mercado. Uhum. Você acha, porque assim, era uma das nossas espectadoras que estava na França. Uhum. E aí a Taninha, mas aí a gente tava falando da pintura em tecido, né? Ah, não é diferente. É diferente, Eu não né? trabalho com pintura. Eu sei que tem um olhinho. Isso que eu ia te pintura perguntar, pra que existe um tecido. diluente. No caso da madeira, a gente pode ir com água É sem. com água, porque na realidade a tinta é a base de água, né? Então você vai, eu uso muito água, então é a tinta à base de água, o diluente é água, né? Então, ó. Quando são tintas à base de solvente, você tem um diluente que é Tá. é diferente, não é o mesmo, né? Então eu utilizo. Agora, para tinta para tecido, pelo que eu sei, existe esse olhinho e geralmente ele é usado para sombra, né? Porque você dilui e faz sombra, fica mais fácil deslizar o pincel, os isso, pincéis são exatamente mais tudo isso duros. Que o pessoal comentava. Mas no meu caso não, eu utilizo muito a tinta à base de água, Água mesmo. É. Então, ó, nesse caso aqui Isso, dessa sempre pintura... puxando, olha que bonitinho que ficou, sempre puxando, vai lá. Ai, gente, Já vai isso saindo o aqui formato da é uma florzinha. delícia, gente, porque realmente é simples. É. E eu tô aqui me sentindo capaz. E o pincel corre, que é uma delícia. Esse pincel é um O que pincel... foi, Nil? Desculpa. Ele é de pelo de animal, né? Então, eles são mais macios mesmo. Então vamos aproveitar pra gente já falar do pincel. Vamos. Ó, o que a gente comentava? A pintura da Márcia, ela faz sempre com pincéis macios, tá? Então tem pincel que é de pelo natural, tem pincel que é de pelo sintético. Quem já teve que comprar pincel sabe qual que é a diferença
você vai descobrir basicamente no preço. É. Meu Deus do céu, né? E para durar mais, Letícia, o que você está fazendo tá certo. É o pincel na vertical e você passando ele. Eu tô Porque senão varrendo aqui. ele vai varrendo. Então, se você não for passar também de forma certa, ele acaba quebrando. Muito deito, ele não dura muito. É isso aí, Letícia. Então você fez essa parte, vamos tirar aqui o excesso e vamos colocar esse verde aqui, ó, que é o verde pistache, né? Pega um pouquinho de água também. Mesma coisa, sempre diluindo, E isso. venho aqui. Isso, um pouquinho mais de água, certo. E aí você vai lá. Faz tipo uma aquarela mesmo, sempre né? um aquareladinho. Porque aí como eu aqui- trabalho com a lixa e depois eu passo o pincel de chanfro, o Tá. que acontece? Ele vai dando a sombra E ele meio que é, esconde as imperfeições. Isso, as imperfeições. Então aqui eu tomo só um pouquinho mais de cuidado pra Aham, encostar sim. ali as cores. Mas, Isso. ó, E aí borrou, vai com o pincel na água e tira, porque dá pra tirar dá super pra tirar, fácil. né? Tem pergunta? Ai, que legal, gente. Peraí, que eu já vou aí, tá? Peraí que eu já Que legal. entro. Eu adoro que a galera vai perguntando. Gente, é bacana porque essa acho interação deles, né? Isso é muito louco. Isso, e tem uma galera que super é muito legal. Ó, eu vou preencher os dois aqui. Quer que eu vá fazendo? Ela vai, eu vou dando uma, Então, vou dando uma vamos lá. lidinha e a Márcia vai Isso. só preenchendo. Olha só que legal. Ai, quanta gente legal, meu Deus do céu. Irã, um beijo pra você, que legal. Ana Lúcia Jordão, que bom que você tá gostando. Maria do Socorro, bom dia. Rafaela, meu bem, um beijo, que saudade. Débora Morgan, você tá aí. Ricardo, tô pintando hoje, Ricardo. Ana, que saudade. E a Aline Veiga tá me perguntando quantas mãos de tinta tem que dar na flor. Então, Uma mão só. Aline, exatamente. A gente só deu uma mão aqui. Uma mão só. O nome dela é? Aline. O Aline, uma mão só. Porque a gente vai dar uma lixadinha daqui a pouco, vamos fazer uma pátina. E o acabamento vai com pincel de chanfro. Você vai ver, tá? Como vai ficar legal. Eu já tenho uma peça pronta aqui que eu vou dar pra Letícia, olha só. Tá, então. Eu usei um verde até um pouquinho mais escuro, escuro, mas não há problema Tá. nenhum, tá? Aqui. O que você vai fazer agora, Letícia? Vai lixar. Ai, uma lixinha. Que número de lixa é esse, você sabe? Essa lixinha aqui é a 320. 320. Tá? É uma lixa fina. É uma lixa né? fina. Tá. Então, assim, por que o branco, pessoal? Porque se eu vier aqui no verde, lixar e depois for no roxinho, eu vou manchar, não vou? Sim. Então, eu lixo aqui, Letícia. Ah, então é com joga esse pedacinho. pedacinhos em pedacinhos. E aí, Márcia, movimento circular Sim, ou reto, tanto faz. Pra E cima aí e pra baixo. eu vou desgastar só aqui em cima do Deixa ela bem do clarinha. verde. Olha que já fica diferente. Você tá vendo como Parece dá? que a pincelada some, né? Ó. Isso. Olha lá, gente, a diferença Dá um diferente. de uma pra outra. Então, ó, esse aqui eu fiz, aí esse desgastar igual a Márcia tá falando, só em cima do Isso. verde com a minha lixinha. Ó, a Isso. lixinha mancha mesmo, tá vendo, Aham. ó? Aí agora eu venho aqui, então Na parte esse de pedacinho baixo. que é verde, Márcia, É. eu só vou usar aqui nessa parte verde, né? Isso. Se eu resolver colocar Porque ali se no- você for na parte roxinha, ele vai manchar, com certeza, porque a lixa já tinta, tá suja já da tem tinta, tinta. né? Então a gente faz dessa forma para o trabalho ficar com o acabamento legal, ficar bonito. Gente, fica muito diferente. É, Olha que agora- aquelas pinceladas duras sumiram. é. Só que, ó, então o cuidado É um- que você precisa tomar. Isso. Ó, o pozinho, ele fica aqui na lixa e ele fica aqui também na mão. Então, ó, preciso Isso. dar uma- Fica na mão também, dar uma tá vendo? esfregadinha. Tem É, um paninho fácil aqui, aqui. tem. Ó, e a Tá gente vendo? já- Só limpar. E aí eu vou pegar o outro. E agora eu vou na área. A roxinha. Roxa. Isso, e vai tirando o excesso também. Ó lá, a Solange tá perguntando pra gente se a pintura é no papel. Conta pra ela então o que a gente já fez, Mar. A pintura no papel também eu faço na sacaria de cimento, tá? Então a sacaria ela é bem resistente. Para você utilizar a sacaria de cimento, você tem que não tenha medo. Pegou lá na obra, tá o saco de cimento, corta com a tesoura, vai no tanque, joga uma água com uma bucha, pode passar até um pouco de detergente, tira o excesso e põe para secar. Tá? Dá para usar na boa. O EVA também dá para usar, gente. Nos meus trabalhos não tem problema nenhum. E também o que dá para vocês usarem, tipo assim, se trabalhar com identidade, com relevo, do jeito que vocês estão vendo aqui nos quadrinhos, com algodão cru.
É só engomar. Pintar Olha e que engomar. interessante. Fica melhor ainda, fica lindo, viu? E ó, mas aqui, isso que a gente tá trabalhando aqui é uma caixinha de MDF. Essa é Tá? uma caixinha de MDF. Essa é uma caixinha de MDF que foi dado base nela com 3 demãos de primer, certo? A base para Isso, artesanato. na realidade, não é primer, não. O primer, Letícia, é para bases de vidro ou metal? e metal. Tá. No caso aqui é a base acrílica mesmo, Base acrílica. normal, tá? Que a gente passa e são 3 demãos de base acrílica. Eu gosto de passar com rolinho para ficar um relevo, ficar bem bacana. Então a Letícia aqui, ela já lixou, tá? A parte da flor e da folha. O que a gente vai fazer agora? Pincel de chanfro, Letícia. Pincel. A Deolinda tá perguntando aqui pra gente se a gente usou que pincel para pintar a flor. Então, ó, o pincel que eu usei para pintar a flor é esse aqui. Esse pincel é um pincel de pelo, então é um pincel macio e reto, tá bom? Foi só isso. Aí a gente até comentava, né, Márcia? Então, por exemplo, qual é a diferença? Vou mostrar aqui o outro pincel. Esse aqui é um pincel de cerdas duras. Tá? Então, assim, você vai ver que ele até tem mais ou menos o mesmo tamanho, tem até mais ou menos o mesmo formato que o outro. Mas que diferença faz eu pintar com esse, Márcia? A diferença o quê? É a textura e marcar. Por que acontece? Se você pega aqui, olha, com a tinta e vem com esse pincel, olha como ele marca. Tá vendo? Sim. Então, ele não fica um acabamento uniforme. Porque as cerdas são duras, né? Tá. Então, realmente, não dá. É mais difícil. Não dá, e não tem mobilidade, não tem molejo, é horrível. Isso aqui é próprio para pintura em tecido, uma superfície que você tem que carcar, fazer assim, tem que riscar. Não é o caso da madeira, porque a superfície da madeira ela é muito lisinha. Então tem que olha que interessante. No geral, na madeira, a gente vai usar um pincel macio, mais macio, né? E aí, eu usei o pincel reto, então um pequenininho, porque a área que eu ia pintar aqui era menor. Agora, eu vou usar o pincel chanfrado, que é o chanfrado, pincel de chanfro. É aquele que é tortinho, né? Então, ele tem aqui a ponta dele enviesada, certo? Hidrata o pincel? Sim. Hidrata o pincel. Isso. Tira o excesso 2 vezes. Vai pra cá, vai na tonalidade mais escura do violeta, que é essa daqui. Só com a pontinha. Só com a pontinha e tira o excesso. Só com a pontinha. Isso. Tira o excesso. Geralmente assim, Letícia, quando você faz, que nem você faz assim, eu gosto de fazer assim. Ah, para um lado e para o outro. Só que é muito pouco. Volta lá, tira o excesso e vem aqui e mergulha um pouquinho para dar um sombreado mais grosso, olha. Aqui, ó, tá vendo? Aqui ele já vai formando a sombra, que vai da parte mais escura para mais clarinha, tá vendo? Olha, aí sim. Perfeito. E agora eu vou contornar por dentro ela, Contorna por dentro. Por fora nós vamos dar um acabamento diferenciado. Tá, ó. E super fácil de fazer com restinho de tinta. Só assim mesmo, né? Normal. Ai, gente, olha como já dá uma vida já vai dando a vida, Gente, se vocês gostarem de alguma florzinha, alguma coisa assim, vai na natureza, tenta fazer um esboço. Foi o que eu fiz. Eu fui no pezinho de quaresmeira, olhei, fiz o meu esboço com o meu jeito, tal, aí, ó. Tá aí, super fácil. E aí, tira o excesso. Vai na água novamente. De novo. Sempre assim. É um trabalho de formiguinhas, porque você tem que fazer com calma. Olha o que aconteceu aqui, Letícia. Ficou marcado. Não pode acontecer isso. Quando isso acontecer, você vem aqui, olha, com o pincel sem tinta e só faz isso, olha. Ele já te dá um sombreado. Não deu? Volta aqui novamente, olha. Vem aqui, mergulha, tira o excesso e vem aqui novamente, olha. Tá vendo? Aí. Então, você vai fazendo um contorno, olha aqui, ó. Tá? E aí ficou aqui, lá. E aí vai. Vem até aqui embaixo. Olha, que legal, gente. Fica super legal. E é a hora que você vê... Olha, novamente ó. Tem que ter paciência, mas o trabalho ele fica com acabamento bem legal, bem bonito. Aí aqui, deu fazer Tira o excesso, assim, pra lá e pra cá. Isso. Já funciona. E aí, ó, eu quero começar aqui, tá? Só pra eu apoiar isso aqui. Ó. Aí, viu? Isso mesmo. Eu ainda tenho a minha mão que eu preciso deixar ela mais leve. Isso é um negócio que eu já mas isso é percebi. Treino, não tem jeito. É. Até para quem for começar a fazer treino. Eu, quando comecei também, nossa,
Nossa senhora, demorou uns meses para mim chegar um acabamento legal. Porque aí você vai dando o seu jeitinho, a sua forma de fazer, né? Cada um tem um jeito, não tem jeito. Não adianta você falar, Aí agora que não, Márcia, eu vou fazer igual a você, porque não vai. Você vai fazer do seu jeitinho. Isso. Agora nós fizemos as pétalas da flor, né? O que a gente vai fazer agora? Vamos pro tom de um verde mais escuro, que é esse verde aqui, olha. Tá. Esse do meio? Esse do meinho. Então, ó. E eu vou fazer igual, porque Mesma tô usando pincel de chanfre. Então, eu vou dar carga só aqui na Isso. O que você tem que observar aqui é que, veja bem, a quaresmeira, ela tem mesmo esses suquinhos na folha aqui, olha. Então, você vai fazer igual. Tá, ó. Então, eu vou aqui, vou primeiro fazer a parte de fora. É. E, gente, olha como o pincel de chanfre é uma loucura. Bacana, já faz né? Nem precisa. E aí, eu venho aqui, então, por exemplo, aqui... Isso. Só puxar, Letícia. Isso aí, viu? Pode vir numa do meio também. Aí. E aí, sempre virando a caixinha pra você. Aí, ó, e ali, borrou. Não tem problema nenhum. E aí, vem vamos aqui lá. com água, Isso é tira legal o mostrar. excesso. Olha aqui, ó. Vem aqui, faz isso aqui, ó. Olha, gente, Pronto, apaga. saiu. Acabou. Porque tinta à base de água é super fácil você trabalhar. Tá. Pronto. Vem aqui novamente, ó, nesse tom aqui. Tira o excesso. Você vira a caixinha para você. Que fica mais fácil pro movimento. Fica mais fácil pro movimento. Aí, E tá vem lá. aqui, olha lá. Mesma coisa. Aí, tá Ó, vendo? E já ela ganhou, ela vai ganhou aparecendo, vida. já vai ganhando vida. Deixa eu ver que tem mais. Vocês também fazem pinturas em garrafas de vidro. Bruna, não sei, não, peraí. Eu acho que eu consigo. Pega, Márcia, vamos ver se a gente consegue pegar sem fazer um estrago. Esse daqui. Esse é um trabalho feito no vidro, ó, pra cá, ó. Vamos ver se o Nil consegue mostrar aqui. Aí, ó. Olha aqui. Essa aqui é uma pintura feita num pote de vidro. Esse pote de vidro, pessoal, é um pote de palmito de restaurante. Olha aqui que legal. Consigo gratuitamente isso daqui. Eu vou nos restaurantes, eles jogam fora, tá? O que eu fiz aqui? Passei o primer, 2 camadas, intercalando a secagem de 4 horas cada uma, tá? E no outro dia que eu vou utilizar, tá bom? E aí eu passo 3 demãos de base acrílica, como eu já passei aqui no canal do artesanato, tá? Eu tenho as minhas aulas. Transfiro o desenho e trabalho, tá bom? Olha aqui que legal. Fica super lindo. Ainda faço a touquinha para pôr na tampa. Então, qual que é a diferença? Para trabalhar no vidro, a gente vai precisar usar um primer adequado para o vidro, né? Isso, não é isso. Aí eu tô pintando aqui. Não, existem nas lojas de artesanato o primer, só você falar, né? Eu quero primer para vidro ou metal, que é o mesmo, tá bom? Tá. Então, lá existe o correto para você estar utilizando. É só falar que ele sabe. E aí, vocês passam com o pincel... Espera secar durante 4 horas, passa novamente, espera secar até outro dia e vocês utilizam, tá bom? Aí. Tô ficando abusada? Bacana aí, ó. Abusada mesmo aí, ó. Ela tá superando o professor, que Ai, isso? gente, imagina, ai, que dó de mim. Ó. E aí, ó, essa questão aqui, como dar carga no pincel é muito importante, né, É muito importante, Márcia? porque essa intensidade de cor é você que vai controlando. Eu falo assim, que cada um tem a sua cara no seu artesanato. Não precisa você fazer igual a mim, né? Você faz do seu jeitinho que você acha mais bonito. Então aí, tá vendo? ó? Invadir aqui um pouquinho, Isso, ó. olha lá. Venho com a água e já suavizo. Tá vendo? Ela já vai se transformando. Isso. Olha lá. Não tem tinta, não adianta. Você tem que ir lá novamente, Não, mas- mergulhar e ir fazendo. Ó, aí... Isso. Não deu, não gostou? Apaga, vai novamente com o pincel, tira e Isso é faz. muito legal. Porque a pintura em tecido, ela não permite isso, né, Não Márcia? permite. A pintura em tecido... Errou, acabou. Errou, você vai ter que pensar um truque. Não é? Faz uma como borboletinha aqui. Como é que eu dou Faz uma truque abelhinha lá, não. É. É complicado. Mas eu acho que, Não, aí não. de Vamos- qualquer maneira, talvez até seja interessante que a pintura na madeira encoraje mais para quem está iniciando, talvez, né? Sim, com certeza. E aí depois a pessoa pega Vai gosto passar pra- e passa Isso. para fazer uma coisa já Uhum, mais... é. Ó, no fim das contas eu tô aqui, contornando ela ainda por dentro. Mas aí depois o próximo passo é fazer a sombra Isso. de fora, mas... Então, o que a gente vai fazer, né? Vamos parar nessa terceira aí. Vamos parar E aí, a gente vai aqui, olha.
na parte de fora com esse siena aqui. O que eu gosto de fazer, Letícia? Eu gosto de passar uma tonalidade mais clara e depois uma mais escura. Tá. Né, para ficar um acabamento melhor. Então eu passo esse siena que eu gosto muito pela parte de fora. Tá. Isso. E aí eu posso vir aqui Sim. e vou fazer o contorno, então. Vai fazendo. Ai, fica bem clarinho. Ai, que bonitinho. Fica, não. O que a gente vai fazer delicado. agora? Depois que você terminar aí, é isso. Com um pedacinho Isso. branco. Outra coisa que eu gosto de fazer também, olha que legal. Nossa, já dá uma diferença. Ele já dá uma diferença. Mas o que você vai fazer aqui? Você vai pegar essas sujeirinhas que você tem aqui, ó, olha. Que prático. Sujou esse tinta e vem aqui em cima e vem fazendo assim, ó, dando batidinhas para dar o diferencial. Olha que legal. E um outro tom. Você tá vendo, ó? Aí você pode falar assim, ah, não quero. Eu acho que eu vou fazer esse. Olha que bacana. Então, eu venho aqui e venho fazendo do jeito que eu quero, porque eu acho assim que a gente tem que ter essa liberdade. Eu não gosto daquele negócio de 1, 2, 3, entendeu? Esse negócio. Então você tem que fazer com a sua cara, com a sua liberdade. Como é uma pintura com identidade cultural, dá para você estar fazendo isso. Aí. Olha já que diferente. Já dá um fundo, a flor Olha, já. Você quer um pouquinho mais escuro? Vem no marrom, que eu tenho Tá um marronzinho ali. aqui, né? O marrom com o tom de siena, ele dá um aspecto bem bacana. Aqui, olha que legal. Ah, não, tá muito forte, nossa senhora. Não, Marcia, tá muito forte. Vem aqui, tira o excesso, faz isso daqui para não cair na flor e vem trabalhando e espera secar. Tá? O que a gente vai fazer aqui, Letícia? Secou? Agora você vai com tom de marrom e vai contornando a florzinha, tá? Tá. E aí você já dá o acabamento nela, como tá aqui, ó. Pus na pontinha, trabalhei. Sem medo. E aí vou aqui em cima de onde a gente fez nenhum. esse trabalho Pode já, ser, né? não. Ó. Teria que secar, que não deu tempo. Mas depois que secar, já vai aí ficar, viu, ó. olha, esse aquareladinho, olha que legal. Fica bonito. Fica lindo. Ele Fica dá bonito. um aspecto de sombra. E aí fica bem bacana. a flor vai ganhando contorno e sombra, né? Ó. Isso mesmo. Olha lá, aí eu quero suavizar ali. Aí venho aqui, água, e aí aqui, ó. Você tá vendo? Olha como já pegou o E jeito. aí Você sabe que se você pôr água, ela vai aquarelar e vai dar mais sombra ainda. Sim. E olha, o degradê já vai ficando um negócio diferente. Isso. Olha. Tá Gente, vendo? e não é realmente, ó, eu tô com uma peça em pé aqui, pessoal, por conta da câmera, da gente mostrar, tá? E aí, ó, o que acontece aqui, tá escorrendo aqui, eu venho aqui com o pincel, ó, igual ela ensinou. Menina, tô ficando boa no negócio. Ó lá. Tem a caixinha Que dela legal. com botão. Pega lá. Tem, Bru, pega pra nós. Ó, e aí, isso, vou fazendo. Ai, cara, eu gostei dessa história da sombra. Enquanto isso, ó. Então, o marrom tá aqui. Legal essa história do azulejo. Bacana, né? Então, o Porque- azulejo, o que ela faz? O azulejo é melhor para você estar chanfrando, porque a superfície dela é bem lisa. Sim, e é extensa, né? Porque aí, às vezes, ó. Ixi, eu carreguei algum pelinho aqui, ó. Isso, tá vendo? Você vai chanfrando, ele vai te dando a sombra e ficando super bacana, vai ficando lindo. Sumiu. Eu vou tentar. Deixa eu Olha. mostrar uma pronta aqui para eles verem, Letícia, Isso. que é essa Ó, daqui. isso, avisei. Olha só. Ó lá. Tá vendo aqui, pessoal? Ó. Ela também é a quaresmeira do Cerrado, tá? O que eu fiz? Eu fiz isso aqui com saco de cimento. Você também pode Sobe fazer ela com um pouquinho tecido mais. ou pode fazer com EVA, tá? Tá aqui, ó. Ó, vira pra cá pro Nil pra gente mostrar o detalhe, ó. Vira pra lá, ó. Você tá vendo? Aqui. Isso, ó. Ó lá. Então, assim, ela é uma flor que tá aplicada aqui na madeira, mas vocês conseguem ver, ó, é 3D mesmo, ó. E aí ela deu esse movimento aqui, então pintou em cima da sacaria de Isso. cimento. A intenção é o quê? Dar movimento à flor, fazer um 3D, tá vendo? E dar leveza. Então, o que eu fiz? Eu pintei do jeito que a Letícia fez ali, Sim, só que eu pintei no saco de cimento, sim. tá? A folhinha da quaresmeira, ó, tá vendo? As mesmas características, os brotinhos, tá bom? Muito legal. Ficou E aí linda. é bacana, dá o diferencial, né, Ficou pessoal? bem bonita. Outra coisa que a gente pode fazer também, olha aqui, olha.
Colocar um botãozinho aqui. Olha lá. Nossa, Aí. e destaca, Olha né? a diferença. Fica bem bonito. Fica legal. Poxa. Olha. A Elza Carvalho estava perguntando aqui pra gente, então, sobre tinta para o vidro. Então, na verdade, tinta para o vidro, o importante é você dar a base correta, certo? O diferencial do vidro só é a base. Tá. Que tem que ser um primer, não tem Tá. jeito. Então, a tinta é a mesma que você está usando, Letícia. Que é a tinta acrílica. Que é a tinta acrílica Tá. à base de água. É a mesma. A técnica que eu uso, ou que a Letícia também está usando na caixinha, é a mesma do vidro. Tá. Não muda nada, tá? Você inverniza ele depois, Márcia? Sim, eu passo um verniz geral, que é um verniz à Tá. base de solvente, tá? Tá. Por quê? Porque isso aqui vai na cozinha. Então, o que que acontece? Na cozinha você tem que passar uma buchinha, tal. Se você não passar o verniz à base de solvente, vai sair a tinta, com certeza, né? Então, você passando, você protege o vidro. Muito bom. Ó, gente, deixa eu dar uma lidinha aqui, né, falar com essa galera aqui que tá entrando. Infelizmente, aqui o meu aplicativo sumiu e voltou e eu perdi boa parte dos comentários. Mas, ó, a Zoe Lamar. Nossa, que nome diferente, que bonito. Ela disse que ela tem vários vidros e gostaria de pintá-los para vender. Então, ó, essa dica é a dica da Márcia, tá? Teve outra pessoa que perguntou, então, que tipo de tinta usar. O importante é a base que você vai dar, né? Aqui numa caixinha de MDF, como essa que a gente está trabalhando, a base que foi dada aqui é a base para artesanato, né? Que é aquela base branquinha, a base acrílica que vai na madeira numa boa, certo? Pro vidro, você vai trabalhar um primer para metal e vidro, que é um produto específico, tá? Depois que você trabalhar e você cobrir a sua peça com esse primer, em cima você vai trabalhar com a mesma tinta que a gente trabalhou aqui, que é uma tinta acrílica à base de água, certo? Importante ressaltando, Letícia, porque o primer você passa as duas camadas, mas mesmo assim ele fica muito sensível. Tá. Se você chegar com a unha e fizer isso, ele vai sair. Tá. A base, ela serve para quê? Para a tinta que a gente for passar, a fixar. Fixar, tá. Né? Então ela fixa, ela fica uma base áspera que dá para você passar. Só que você toma muito cuidado, não passar tesoura, não passar nada pontiagudo que vai sair. Na hora de lavar também não venho com aquela bucha áspera. Dá para ir, claro, Dá. com a bucha, de forma leve. Se você fizer assim, obviamente vai sair, né? Porque não é tão assim. É um trabalho artesanal, né? E aí, mas não, dá, porque eu lavo com bucha na parte mais macia, na boa, tá? Então, gente, ó, as ideias que a gente trouxe aqui hoje, a gente deu uma desmistificada aí na pintura. Vocês viram que é uma coisa simples, né? A base que a gente fez aqui, os efeitos que a gente conseguiu, tudo eu sendo... E tem aqui também um truquezinho que eu gosto de fazer, Letícia, eu não sei se você reparou aqui, olha. Eu trabalho com a tinta na madeira mesmo, ó, de forma natural, olha. Direto na madeira, sem primer aqui, né, Márcia? Então, ó, é legal a gente falar... Ó, de forma natural, tá vendo? Ainda eu gosto de dar um acabamento com essa linha aqui. Eu venho com a cola, passo a linha em volta, olha. Ah, olha que interessante. Porque assim, tem tudo a ver essa linha aqui, ela tem tudo a ver com a... Ela tem tudo a ver... Deixa eu passar aqui, tirar o excesso. Até que caiu, porque tá meio aquosa. Ela tá líquida. Então, eu venho aqui passando e passando por cima, olha. Pra dar um acabamento legal. Então, você passa a cola mesmo por cima. Passo por cima, não tem problema não. Porque depois que ela seca, ela fica bem... Aqui, ó, tá vendo? Entendi. Então, eu venho aqui, volta aqui, porque ela é chatinha de início mesmo. Mas depois que ela cola bem, fica fácil. Aí você vai novamente aqui, olha. Vou embora. E eu faço umas 3 camadas. Tá? E ele dá um diferencial bem legal na caixinha. Agrega valor. Né? Então, assim, ó, o que ela trouxe de ideia aqui, se a gente der uma olhada, então, nessa tampa aqui, tem... Ah, na tampa você não passa barbante, não, né? Se você quiser, você pode passa. Passar, né? Eu acho que fica muito, assim, a critério da pessoa. Tá, não precisa falar, não, a professora gosto. fez. Eu vou fazer igualzinho, gente. Faz isso não, isso é a morte, pelo amor de Deus. Então, faz aqui, com a sua carinha, com o seu direto jeito. na madeira, ela foi com a tinta acrílica aí, a base de água, e deu um sombreado aqui, tá? Na base ali, ela fez a mesma coisa. Deixa eu pegar aqui. Então, na base, é a mesma coisa. Aqui, ó.
Uhum. Só que ela deu essa ideia, então assim, a gente tem aqui um barbante mesclado, e aí conforme você vai dando as voltas com o barbante mesclado, ele vai dar Ele forma uma um camada, dá um efeito efeito bacana. degradê muito bacana. E aí ela colou cola branca, certo? E vai dando a volta, né? Normal. Vai colando e Letícia, vai dando a cola, volta. viu? Cola, que é uma beleza. Chega no finalzinho, você pode fazer até aqui. Ele dá o diferencial da sua caixinha, agrega valor Sim. e fica lindo. Você vê que a gente não precisou de muita tinta, não precisou de muita muita técnica. coisa. Eu acho assim que o simples é tudo, o menos é mais. Ó. Dependendo da técnica que você utilize, Ah, né? Melissa, você tá aí, tava sentindo sua falta, Melissa. Um beijo pra você e outro beijo pra Raíssa. Andréia Milagre está perguntando se essa técnica pode ser usada no azulejo. Não. No azulejo, Qual que eu é já a até estudei um diferença? pouco sobre isso. A diferença é que o azulejo, ela é uma superfície muito lisa, ela não adere. Eu acredito que em azulejo o pessoal use muito aquela tinta de cerâmica para estar usando. Tem uma tinta que saiu aí que é a 150, uma coisa assim. Sim, é o Vitro né? 150. Vitro 150. Tá. Eu já até utilizei, eu fiz num pratinho. E aí você coloca no forno, tal, é legal. Sim. Tá bom? Que é melhor, né? Então, assim, porque É. eu não sei se a dúvida eu dela, nunca se eu pegar um fiz. azulejo Eu e acho eu que tacar dá, o viu, primer Letícia? nele. Eu acho que dá. Eu Será nunca que fiz, dá? não, porque a superfície do azulejo, ela é É igual a do parecida com a do vidro. vidro. Mas se ela for colocar na parede, para um quadrinho, alguma coisa assim, dá. Sim, e não ser utilitário. É De lógico. repente, é o que eu fico pensando, então você imagina assim, sua casa tá reformando, né? Bacana. Aí você vai lá e compra aquele monte de azulejo branco, porque ele é mais barato. Verdade, é. E você é artesã, você tem a habilidade da pintura. Olhou, vontade e você de fazer, a faz, né? faixa, eu que vou fazer. Imagina que legal. Vai ficar lindo, dá Vai pra ficar fazer. lindo. Aí dá pra você colocar linha, dá pra você agregar, colocar fuxico, dá pra você fazer mil Já pensou? coisas. Fica Já lindo. pensou no azulejo? Vai com a criatividade, como é o nome dela? Foi a Andréia. Andréia, é só você usar a sua criatividade. Andréia. Manda a foto aqui pra Letícia, Sim, pra gente dar uma olhadinha. se você fizer isso, pelo amor de Deus, me Ó, conta, tirar a foto e me bacana. deixa ver, tá? Porque eu nunca vi, assim, ó, eu já fui, eu tenho uma amiga que na casa dela, a mãe dela chamou um artista e ele fez um trabalho em um dos azulejos, então assim, é um banheiro chique, gente. Nossa, maravilhoso. Tem folha de ouro no Oh, meio do coisa desenho, linda. uma coisa linda. E E o que eu acho muito legal, foi o único lugar que eu vi um azulejo personalizado. tem artistas que Entendeu? fazem isso. E eu achei muito legal e fiquei pensando, pô, se puder realmente trazer para esse Pode. universo onde a gente mesma faz, imagina, você vai comprar uma faixa. Quem já foi reformar a casa e foi ver o preço Caro. daquela faixinha de um quadradinho, porque não vende a faixa toda, vende os quadradinhos. Nossa, é caro. Se você for ver quanto é que custa, você vai falar, meu Deus, acho que é melhor eu fazer. E quem tem uma habilidade, faz um trabalho bonito, Faz com a sua pode. personalidade, com Você a já sua pensou? carinha. Porque contratar um designer, porque geralmente é contratado o designer para Sim. fazer isso, é caro. Você paga o serviço do profissional e ainda a matéria-prima, né? Então, olha, gostei bastante, que foi uma delícia, você vê, assim, foi uma Que bom, invasão tô feliz. rapidinha, mas acho que tudo que a gente falou aqui é muito importante. A gente falou sobre dar preço, a gente falou sobre dar identidade no seu trabalho, né? A gente deu dicas aqui de coisas simples, foi uma pintura fácil, que a Márcia mesmo disse aqui, eu fiz para prova para vocês. Então, errou, apaga, você vem com a água, Normal, você tira, gente. você faz de novo. Sem isso- medo, isso sem encoraja, trauma. Márcia. Isso é bom. Isso eu encoraja gosto. muito. Eu quero mandar um beijo, eu não vou conseguir mandar para todo mundo, porque teve aí esse probleminha de meu aplicativo sumir, mas tudo bem. Vai dar tudo certo. Então, Vanderlândia Souza, um beijo para você. Zoe Lamar, que fez a pergunta, fiquei muito feliz, um beijo. Débora Neves. A Bruna Branches, um beijo para ela. Melissa Gutierrez, cara, eu adoro saber que você tá aí. Melissa, tá sempre com a gente. Eu tô prometendo que hoje à tarde nós vamos fazer mais alguma coisa. Me aguardem, eu tô Não é? pensando aqui. Neire Cristiane, muito obrigada. Diz que são lindos os seus trabalhos e que ela ama artesanato. Bom, obrigada, nossa. fico Deolinda feliz. Maximiano, um beijo pra você. Marisa Ferreira. Pili Torres, muito bacana, que você gostou. Sir Gladys Nascimento, Paulista, Pernambuco, agradece a aula maravilhosa. Eu fiquei agora sem entender. Será que ele é um paulista de Pernambuco? Que ele está em Pernambuco, mas ele é paulista? Conta pra mim. Gostei dessa história e eu adoro esse intercâmbio cultural, tá? São Paulo é uma cidade que carece muito dessa intervenção cultural dos outros estados, tá, gente? E
A Andrea Os coraçõezinhos, respondeu, gente, vou que fazer a ideia que tive e mandarei pra vocês. Amei a aula, um grande abraço, nota 10. Que bom, Andréia, eu vou adorar Fico ver feliz. Obrigada, que você Andréia. conseguiu aproveitar as nossas dicas aí, de repente, pra fazer uma coisa nova, tá? Gente, um beijo pra vocês, bom almoço. Obrigada. E vocês não se preocupem, quem chegou depois, quem não viu o nosso papo inteiro, esse vídeo vai ficar disponível assim que terminar essa transmissão, fica disponível na nossa timeline do Facebook, certo? Compartilhe o vídeo, porque tem amiga sua que vai adorar saber essas dicas de pintura. Curte a nossa página, que o nosso próximo live, o nosso próximo ao vivo, você vai ser avisado. Eu tô prometendo que é hoje à tarde, então fique esperto, coisa a gente boa. vai fazer coisa legal, certo? Um Obrigada, um beijo. beijo. Que legal.